Vamos falar então de CIA e FOP, que acho que assim, disparado, né? O top 1 de dúvidas que as pessoas têm de cardiopatia congênita é diferenciar essas duas, né? Então, vem um buraquinho lá no septo atrial, é tudo a mesma coisa, não é? Então, CIA e FOP, os defeitos do septo atrial. Vamos lá, tem muita coisa para falar, mas vamos falar das dúvidas mais comuns, né? Então, como é que a gente vai diferenciar, de forma simples aí pro pessoal de casa, CIA de FOP? Tem a diferença anatômica, que é a primeira, né? Para começar, todo mundo teve um FOP. É impossível a gente não ter tido um FOP. E alguns, né, até persistem, exatamente, né? 25% aí da exatamente, que a gente sabe. Que a gente sabe, né? Que a gente então, quando a gente sabe. tem a formação do septo interatrial, a gente tem uma formação que ele é feita a gente tem o septo primo, a gente tem a parte do septo secundo, e eles se unem, só que eles não se unem de uma forma linear, eles se sobrepõem um ao outro. Um folheto em cima do outro. Exatamente. O FOP é isso daqui, né? Ele não grudou. Tá? Certo. Então, eu tenho um túnel no FOP. Ele faz um caminho ali. Ele tem um túnel, exatamente. Para eu chegar de um átrio no outro, eu vou ter que percorrer um túnel. A CIA, a comunicação interatrial, ela é assim. Aí sim é um buraquinho. É um buraquinho mesmo. Eu não tenho esse movimento do FOP. Eu paro aqui. Tá? Boa. Então, o pessoal de casa tá vendo aí. Se você não tá vendo aí, FOP, está no Spotify. Temos no YouTube também. FOP, CIA. Então, tem essa diferença. Né? O FOP, como você disse, pelo menos 25, que a gente saiba. 25, é muito comum. É muito comum. Nem é considerado uma patologia. Eu já queria começar daí. Isso é muito importante. Vem o FOP, manda pro congênita. Não, e não só isso, assim. As pessoas, elas precisam entender, e principalmente quem tem FOP, né? O FOP não é considerado uma doença. FOP... Você já deve receber vários, né? O FOP não causa repercussão cardíaca se você não tiver nenhuma outra cardiopatia associada. Se você tiver um FOP puro, você não precisa fazer eco seriado. A gente vê muito isso. Será que vai fechar? Não, vamos fazer um eco a cada, pelo menos uma vez por ano. Depende do interesse de quem tá indicando, né? A linha é muito tênue, né? Entre o charlatanismo quase, né? FOP não precisa fazer acompanhamento. É muito importante a gente saber que FOP não gera repercussão cardíaca. FOP não sopra. FOP não dilata câmaras cardíacas. Quando você pega um paciente com FOP no consultório, a sua anamnese não tem que ser direcionada para a parte cardiovascular. Você não tem que perguntar, seu João, o senhor tem dispneia? Seu João, o senhor tem dor no peito? Não. É uma anamnese focada para a parte neurológica. Perfeito. Porque qual que é a grande repercussão do FOP na idade adulta? É o AVC criptogênico. Já queria cortar um mito logo de cara também. O FOP, ele não aumenta o risco do AVC criptogênico. Olá, galera. Eu ouço muito isso. Eu tenho FOP, então eu tenho risco aumentado de ter AVC. Não, você não tem. O FOP, ele vai servir como uma passagem se você fizer algum trombo, uma TVP, enfim. O FOP, ele vai servir como uma passagem do lado direito para o lado esquerdo e aí pode embolizar para a parte cerebral. Eu brinco que o FOP, ele é um TEP que foi evitado. Exato. Né? Eu ia passar pela peneira do pulmão. Exatamente. E aí acabou indo direto. Mas se você tem FOP, você não tem um risco aumentado de ter um AVC. E é por isso que a gente não fecha FOP de forma profilática, porque essa também é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas se eu tenho um risco de ter um AVC, por que eu vou esperar ter um evento para indicar a oclusão? Justo, né? E o FOP é tão recente que há anos atrás, pouco tempo, uns 6, 7 anos atrás, esperava-se até o segundo evento. Então, você tinha um AVC, normalmente é AIT. São eventos pequenos, né? Então, você esperava até o segundo para indicar. Quando eu fiz a minha formação, era assim. E aí, depois começou a mudar. E hoje, depois do primeiro evento, a gente já indica a oclusão, dependendo das características do paciente. Isso é de FOP. CIA, não. Mas aí, só aproveitando, acho que vamos falar de FOP agora um pouco. Porque aí, como você falou, né? O maior risco é essa questão do paciente... fez um AVC... Então, mas não é qualquer AVC, né? O cara tem uma fibrilação atrial e fez um baita de um AVC, até que se prova o contrário, está relacionado a isso. Tem disfunção ventricular, fez um AVC, cardioembólico lá da disfunção. Isso a gente está falando num contexto de você já fez o mecanismo do TOAST todo, já investigou cardioembólico, aterotrombótico, ateroembólico de carótida.
putz, está como um criptogênico, e aí, que a gente chama de ESOs, né? E aí sim a gente pode avaliar se o FOP... Ah, puta, tem um FOP. Posso fazer um teste com microbolha e tal, e aí eu vejo se foi. Tem um score que é o Rope Score, né? Vocês usam isso ou não para ajudar a balizar? Eu uso, e tem uma coisa muito interessante do Rope Score, que é o seguinte, o Rope Score ele é um score que ele vai avaliar a porcentagem de chance daquele AVC criptogênico ser devido ao FOP. Legal. Tá? O AVC ou o AIT. Então, entram variáveis como idade, se o paciente tem alguma outra comorbidade, enfim. O Hope Score, ele nunca vai ser 100%. Você pode pontuar em todos os critérios. Você pode ser o paciente ideal do AVC por FOP. Você pode ser jovem, não ter nenhuma comorbidade. Você vai pontuar por volta de 88% de chance. Eu nunca consigo bater o martelo de que o AVC criptogênico foi pelo FOP. Beleza. Nunca. Isso é importante, pessoal. Isso é importante porque às vezes você tem indicação, você fecha o FOP e você pode ter outro evento. E o paciente tem que ficar ciente disso. É óbvio que cai muito a chance, mas isso é importante de falar do Hope Score. Ele não te dá 100%. Por outro lado, no outro oposto, no paciente de 70 anos, tabagista, hipertenso, diabético, ele te dá 0%. Boa. Então, assim, acho que o valor preditivo ajuda bem também, né? E, bom, assim, o que eu ouvi também de questão de FOP, às vezes existia assim, uma correlação com migrânia, que pacientes que tinham migrânia e tinham FOP, a hora que fechava o FOP, por um outro motivo até melhorava, mas que, obviamente... O cara que tem uma enxaqueca não vai fechar o FOP só por isso, né? Tem uma relação e é um público bem específico, tem vários estudos e tem estudos positivos, neutros e negativos em relação a isso. Bagunça. Por isso que não é diretriz, não é nada, né? É off-label isso ainda. Legal. Ainda. Como eu falei, o FOP tá evoluindo, é tudo muito moderno e pode ser que daqui a um tempo entre mesmo. Principalmente mulheres com enxaqueca com aura, então que tem ou alguma alteração visual, até parestesia, tem que ser uma enxaqueca complexa. Foi visto que melhora. Você fecha o FOP e aí tem uma melhora importante, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa que é interessante, você fecha o FOP, às vezes, e por você ter a prótese, lá você vai ter uma reação inflamatória, você vai ter liberação de citocinas, enfim. E essas citocinas, elas vão para a circulação cerebral e acabam piorando a enxaqueca. E aí, como é que eu curo isso? Como é que eu trato isso? Isso que ele fala, mas a paciente já tomou todas as medicações. Eu trato isso com dupla antiagregação. Eu deixo o paciente com DAPT. Sim, até endotelizar ali. E às vezes, se for nesse contexto de enxaqueca mesmo, tem que ficar até ad eterno com DAPT. Porque o paciente ele vai estar nesse processo inflamatório, que pode ser que não melhore, ele pode ter uma característica mais pró-inflamatória, e o tratamento para enxaqueca dele vai ser DAPT. Então, que doideira. E, Vivi, acho que a última... Não sei se teria mais alguma outra coisa pra gente falar de FOP, né? Mas, eventualmente vem alguém com dúvidas em relação a mergulho. Putz, eu tenho FOP, 25% da população tem, e eu descobri, tenho medo de mergulhar. Pode, não pode? Tem alguma contraindicação? Mergulho profissional realmente não pode, você vai alterar as pressões e quando você faz, né? Você altera a pressão, você faz uma valsalva, né? Você vai inverter o shunt, né? E aí, nisso, você pode aumentar o risco de, se tiver algum trombinho, passar para o lado esquerdo. Então, realmente, mergulho profissional não pode, que é completamente diferente do mergulho na piscina, né? Porque é uma dúvida, é super importante isso para quem faz consultório. O paciente vai perguntar... Já caiu comigo, já. Doutor, mas eu não posso, então, mergulhar na piscina? Não, você pode mergulhar na sua piscina, você não vai mergulhar profissionalmente, né? Mas na piscina pode. Não, até um mergulho simples, assim, né? Você vai fazer um mergulho só com máscara, snorkel, né? Não é um negócio com cilindro. Não, vou lá no Titanic, lá no submarino com os caras lá. Não vá. Não vá por N motivos. O FOP é o menor deles, né? Não vá se aventurar tanto assim, né? Beleza. Acho que de FOP é isso, né? Então, desmistificando um pouquinho, né? Não peçam eco seriado para FOP. Boa. Por favor. Legal. E até acho que assim, se a gente tem uma suspeita de ter FOP no contexto de AVC criptogênico, acho que só lembrar de pedir o eco com microbolhas, né? Sim, que aí isso é o que vai fazer o diagnóstico do FOP nesse contexto de investigação. Tem o eco com microbolhas ou alguns serviços tem o Doppler transcraniano também. Perfeito, também. Que tá super em alta. É muito legal da gente lembrar isso. Infelizmente não são em todos os serviços que tem, mas se você tiver disponível no seu serviço, é até uma forma de você, por exemplo, poupar de um eco transesofágico, sabe? Que pode ser um pouquinho mais desconfortável. Você faz um Doppler transcraniano e você vê se tem uma condutância alta, moderada, baixa. Já
Se você não tiver condutância nenhuma, você não precisa pesquisar mais nada, né? Legal. É um exame bacana também. E o eco, acho que é até o terceiro, quarto batimento que a gente acaba tendo, precoce, né? Então é quando é bem precoce. Você injetou, a microbolha passou rápido, tem FOP. Se a microbolha demorou mais que 5, 7 batimentos, aí já é uma coisa mais que não é relacionada ao FOP. E a CIA, então? Acho que FOP a gente fechou, né? FOP eu acho que é isso. Acho que FOP é uma coisa... De novo, não peçam eco seriado pra FOP. Bom, aí, presta atenção, hein, galera. E CIA, então, Vivi? Tem diferença das topografias que tem ósseo secundo, ósseo primo? O que isso impacta para mim como cardioadulto? Primeiro de tudo, eu acho que, assim como eu falei que o FOP realmente não tem repercussão cardíaca, a CIA é o contrário. A CIA, ela tem repercussão cardíaca, sim. A CIA, ela vai ter um shunt é a passagem, né? Eu tenho uma pressão maior do lado esquerdo do coração, óbvio, então eu vou ter um shunt esquerda-direita, né? Então, a repercussão hemodinâmica da CIA é uma dilatação de câmaras direitas, principalmente de ventrículo direito, tá? Ponto final. Né? Como cardioadulto, o que precisa saber? Acabou de chegar para você um paciente com eco com uma CIA. É importante saber a topografia? Por quê? CIA ósseo secundo, que é aquela que fica bem no meio, né, do septo interatrial, é a que eu posso fechar via hemodinâmica. Filezão com Platzer. Coloca lá, tá tudo resolvido, é mais fácil da gente manejar em relação a isso. E quando eu tô falando no contexto de criança, é a que pode fechar espontaneamente. A ósseo secundo. Pode ser a eco? Bom, aí tudo bem. Aí tem que seriar. Tá bom. Então, a ósseo secundo, eu acho que se tivesse que gravar uma coisa em relação às topografias, a parte anatômica da localização da CIA, ósseo secundo, ok, eu posso fechar por hemodinâmica. As outras, eu preciso saber que eu não posso fechar por hemodinâmica, né? Tem exceções? Tem, mas é muito a exceção da exceção. Tem que ser uma anatomia muito favorável, né? Mas é importante saber que as outras topografias, elas têm relações com outras doenças. Legal. Então, se eu tiver uma CIA, tipo seio venoso superior, por exemplo, obrigatoriamente eu preciso pesquisar a drenagem anômala de veias pulmonares. Legal. Tá? É uma CIA que ela é mais relacionada lá à desembocadura da cava superior, então eu posso ter essa relação que é bem comum com drenagem anômala parcial de veias pulmonares. Então, eu preciso fazer um eco transesofágico. Às vezes eu preciso fazer uma angiotomografia, preciso conhecer a minha árvore pulmonar, né? Ao mesmo tempo, se eu tiver uma CIA ostium primum, ela é mais relacionada às válvulas atrioventriculares. Então, é muito comum um defeito do septo atrioventricular parcial, né? O defeito do septo atrioventricular parcial, ela é a CIA ostium primum, né? Ela é uma CIA relacionada às válvulas atrioventriculares, que estão deformadas, né? Depende da característica de cada uma, mas é importante eu ficar de olho nisso também. E aí a correção muda muito, né? Você tem uma cirurgia um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhosa, e que envolve outras variáveis também. E toda CIA eu vou tratar igual? Assim, eu digo, toda CIA eu tenho que fechar ou não? Não, nem... Isso eu falando mais no adulto, né? No adulto. Não é 100% para nenhum dos lados. Eu já peguei pacientes nos dois extremos. Eu já peguei pacientes com... Tenho que fechar, me indicaram fechar. E eu tenho pacientes que eu pego com 60, 70 anos que falam: eu sempre tive, mas falaram que eu não precisaria mexer nunca. É o buraquinho do meu coração e vai ficar aí para sempre. Não é assim. Eu tenho critérios bem estabelecidos de quando que eu preciso começar a programar uma oclusão de CIA, e é exatamente quando eu tenho uma repercussão hemodinâmica. Qual que é a repercussão hemodinâmica? Dilatação de câmaras direitas. Então, a priori, paciente adulto com CIA começou a dilatar câmaras direitas, eu vou fechar. Não está dilatando, eu posso fazer o eco seriado. Legal. Eu posso acompanhar. E pode ser o transtorácico ou tem que ser o esofágico? Depende muito de quem for fazer o eco. Tá. Se você tiver confiança na pessoa, se for... Porque a questão a gente está falando muito da questão do clínico, né? Do cardiologista clínico, mas para o pessoal da imagem, também é muito difícil você fazer essa diferenciação entre quem trabalha só com eco de adulto do eco congênito. Claro, com certeza. Né? Tomografia, a ressonância... formação é outra. É outra. Passa, sei lá, um mês no estágio da congênita. É outra formação. Então, quem tem experiência, quem trabalha com eco congênito, se o paciente tiver uma janela boa também, o eco transtorácico consegue dar boas informações. Se não, tem que ser o transesofágico. A gente ainda considera um padrão ouro em função de todas essas questões de dificuldade. Boa. Então, como a gente falou, é um shunt que vai da esquerda para a direita. Exatamente. Então, é diferente do FOP no sentido de existir um risco aumentado
de fazer uma embolização do leito venoso pro arterial, né? Então, mas a CIA, não precisa se preocupar tanto, mas também pode acontecer. Tanto que a diretriz europeia também coloca como indicação 2A, se você tiver um AVC criptogênico, um AIT também, pode acontecer na CIA também a indicação de oclusão. O FOP é mais comum, mas na CIA não é impossível, acontece também. Boa. E, bom, a gente também tem a relação que a gente vai acabar... Talvez a gente possa falar mais depois, mas a gente eventualmente pode evoluir com uma equalização até. Pode. Que aí pode virar uma síndrome clínica aí que a gente tem. Dessa equalização das pressões da câmera esquerda para a direita, elas vão comentando assim, até se equalizarem ali. Porque o que acontece, Zé? A CIA, ela é um shunt esquerda-direita, né? E ela é uma doença de hiperfluxo pulmonar, que é o que a gente tanto fala, né? O que é o hiperfluxo pulmonar? Normalmente, o que vai para o meu fluxo pulmonar? Vai o que o átrio direito recebe, as duas cavas, né? Ponto final. Só que agora está indo o sangue que chega pelas duas cavas, mais o sangue que está chegando do lado esquerdo. Então, vai um volume maior. Então, outra coisa que é muito interessante de falar também, o cardiologista pega lá o eco, paciente com CIA e tal, PSAP de 60, de 70, meu Deus. Tem HP. Tem HP, já contraindica. Vou paliar. Exatamente. Não é incomum, não é incomum, né? E é realmente uma hipertensão pulmonar aumentada, mas é uma hipertensão pulmonar por hiperfluxo. Por pré-carga pulmonar. Exatamente, eu tenho um fluxo aumentado. É um remodelamento da capilar. Sabe a relação conteúdo-continente? O que está aumentado é o conteúdo, é o copo sangue. Que está transbordando. Exatamente. E aí, quando eu corrijo isso, a minha PSAP cai, a minha hipertensão pulmonar cai. Então, assim, qual que é essa fisiopatologia? Eu tenho uma hipertensão pulmonar por hiperfluxo, tá indo mais sangue para minha vasculatura pulmonar, e aí ela começa a ficar um pouquinho mais sobrecarregada. Isso eu tô falando em décadas, tá? É uma coisa que demora décadas para acontecer essas alterações. Então, essa hipertensão pulmonar de uma forma que era por hiperfluxo, eu começo a ter alterações na vasculatura pulmonar, começo a caminhar para uma hipertensão mista, eu já começo a ter uma lesão endotelial, eu vou começar a ter aquela cascata de lesão endotelial da hipertensão pulmonar. E aí, em último caso, eu vou me transformar numa hipertensão pulmonar fixa. Perfeito. E aí, a minha árvore pulmonar, meu tronco da pulmonar, para de dilatar para acomodar aquele hiperfluxo. Eu não consigo escoar o meu sangue para frente. Eu começo a dilatar muito o ventrículo direito e eu começo a fazer o fluxo retrógrado. Então, o sangue ele começa a voltar pelo ventrículo direito, átrio direito, e aí eu vou inverter o shunt. Aí eu vou ter uma inversão, aí eu vou ter um shunt direita-esquerda. Na verdade, eu vou começar primeiro com um shunt bidirecional, que eles colocam no eco, shunt bi, e depois eu vou ter um shunt direita e esquerda. E aí, ou seja, meu sangue do coração direito tá indo pro esquerdo, que tá indo pra circulação sistêmica. Eu vou ter cianose. Eu vou baixar a minha saturação, né? E aí que eu tenho a síndrome de Eisenmenger. Aí, chegamos nesse nome difícil aí. Eisenmenger, que é exatamente esse momento, que é uma síndrome, então é um conjunto de sintomas, sinais, eu tenho que ter cianose, né? Não é só essa inversão, o paciente tem que ficar cianótico, e aí a contraindicação absoluta para fechar, porque se eu fechar a CIA, o meu lado direito não vai ter como escoar e ele vai explodir, então eu não posso fazer isso, não, é contraindicação absoluta, é o que a gente tenta evitar chegar. Todas as cardiopatias que tem shunt, né? A gente quer evitar o Eisenmenger, a gente não quer chegar na hipertensão pulmonar fixa. A gente quer, enquanto a gente está na hipertensão pulmonar por hiperfluxo, a gente consegue manejar de uma forma adequada. Chegou no Eisenmenger, a gente não consegue, e aí é paliação mesmo, tá? Show. Uma coisa que é legal a gente comentar, as diretrizes europeias pouco citam Eisenmenger, né? Porque não chega, ficar ali, né? Não chega, trata antes. Que nem febre reumática, né? E quando chega um, assim, é uma coisa, nossa, um Eisenmenger. E aqui no Brasil a gente tem ambulatórios infelizmente, só de HP já por hiperfluxo e depois por Eisenmenger, né? Bom, então assim, basicamente eu vou indicar a Intervi se houver repercussão hemodinâmica. Uma repercussão, Isso. Dilatação, hipertrofia, enfim. Isso. Tem algum valor aí que você queira deixar, alguma coisa específica? Não. Não, quando começa a dilatar, eu já acho que a gente tem que fechar. Show. Então, indicação é basicamente isso, né? Não tem um tamanho
Não, não. Assim, tamanho talvez seja mais para você definir a forma de intervenção, percutâneo ou cirúrgico, né? Eu acho que o tamanho da CIA, você Isso, disse. o tamanho da O tamanho CIA. da CIA é para você escolher a prótese, né? É óbvio, tem CIAs, inclusive eu acho grandes, que não tem prótese. A prótese ela vai ficar boiando, não tem como. Então isso que é importante. Em relação ao tamanho da dilatação, não, eu acho que quando começou a dilatar, eu não espero chegar. Eu acho que o que é definidor é de quão rápido você vai fechar, né? Então, isso que é importante, mas eu não defino. Começou a dilatar, já é uma dilatação discreta, acho que não custa nada a gente já fechar. Justo. Existe, só para o pessoal, tem pessoal fazendo prova de TEC, existe indicação da gente fazer profilaxia de endocardite nos primeiros 3 ou 6 meses também, que a gente coloca uma prótese Isso, exatamente, de septo, certo? Exatamente. É um corpo estranho que tá lá, querendo ou não, e depois não precisa fazer mais. Então, fiquem atentos aí, galera. Lembre da profilaxia de endocardite. Acho que de CIA e FOP... Ok. Mas alguma coisa você acha que vale a pena? Não, eu acho que basicamente é isso. Sempre lembrar... uma coisa que é legal falar. Sempre lembrar que você diagnosticou tenta ver se não é o outro. Boa. Isso é uma coisa que é importante, né? E aí entra muito o papel do eco congênito. Legal. Né? Porque às vezes você vai receber no seu consultório um paciente ou com FOP ou com CIA. Eu sempre peço para alguém do congênito fazer um eco, porque tem muito intercâmbio. Então aí, galera, tentem sempre ter alguém de confiança aí. Sim.